9 horas da manhã eu chego na redação, o telefone toca sem parar. A voz. Proibido propaganda do Urudonal. Alô, alô, como você se sente? Rim doente? Tome Urudonal e viva contente. Por que diabo será que eles proibiram logo isso, rapaz? E a voz continua. Nada sobre essa rede de espionagem nazista no Brasil. Nem do peixe estragado pode falar, somente a nota oficial da polícia. Pô, além do Urudonal, agora você não pode falar nem de peixe estragado? Semana passada eu me recusei a publicar um editorial escrito por eles. Vê lá, hein? Olha que eles cortam a isenção do imposto do papel pro teu jornal. Melhor ser publicado que falir. Onde? Ó. Ai, tudo bom? E o Cine Jornal? Outro dia eu fui ao cinema. De vez em quando, na hora do Brasil, a gente desliga o rádio. A hora do Brasil, né? É o fala sozinho. Traz um shopping pra mim, por favor. E era um Cine Jornal insuportável. Ele me ouviu ou... Sem emoção nenhuma. Sabe aquela coisa fascista mesmo de multidão disciplinar, né? Poxa, esses caras são uns idiotas. Eles tinham que aprender a fazer filme com os russos. Por exemplo, tem propaganda melhor do que o Encoraçado Potanquim? Tem o Triunfo da Vontade da Leni Riefenstahl que os nazistas estão... Eisenstein sabe emocionar. E também vender seu peixe. E cá entre nós, não é esse peixe estragado dos nossos fascistas tupiniquins. Que peixe? Vai, continua defendendo os comunistas. Quer conhecer a Polícia Especial por dentro? Nem brinca com isso. Nunca ouviu falar no Quadrado? Um cubículo no quarto andar da polícia? Lá que acontecem os piores horrores. Desalgemam o preso, afivelam uma máscara de couro no rosto, que é pra só entrar ar, pro sujeito não desmaiar. Aí depois deixam ele nu e batem, mas batem mesmo. Sem falar nas outras piores atrocidades, né? Que fazem, pavorosas. Usam alicate, maçarico, até adelfes. Sabe, umas lascas de madeira que é pra enfiar debaixo da unha. Vocês não estão exagerando um pouco? Porque a polícia não pode agir assim. Tem um colega meu de redação que ele tem essa... Ô Alves, você é muito jovem. Você não sabe do que esses homens são capazes. É, mas... Bom, não sei, eu acho... Os olhos do Filinto dizem que eles espionam até os homens do governo. Vambora. Assim, nada. Vamos pagar a conta. Pulso. Vambora. Quanto a gente tem? A conta? Fábricas. A expressão novo sempre procura marcar uma certa ruptura com um passado que, nesse momento, é construído como alguma coisa que não deu muito certo e apontar para um futuro que seria melhor, um futuro que seria mais moderno. A ideia do Estado Novo era justamente essa. E nesse Estado Novo, um grande líder seria o maior responsável por todas essas transformações, por toda esta modernização pela qual o Brasil passaria e que o faria se integrar no rol das nações mais adiantadas do mundo. O que marca o Estado Novo é exatamente a existência de um regime autoritário, onde há a supressão do legislativo, uma submissão do judiciário ao executivo, né? E um executivo extremamente forte, né? Concentrado nas mãos de Vargas,
que tem nos estados, né, os seus representantes escolhidos, os interventores. Efetivamente, a repressão durante o Estado Novo foi muito dura, né? E foi muito dura, principalmente aqui no Distrito Federal, onde o chefe de polícia era o Filinto Miller. O imposto do papel? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vejo o que posso fazer, vocês param de criticar o governo e ainda publicam o nosso editorial, tá bom assim? Isso. Claro, isso. Grande abraço. Alves, como vai? Seu Fernandes. O Fontes teve que fazer uma viagem, mas me deixou a par de tudo, viu? Seu pai fez um pedido, e um pedido do seu pai é uma ordem. Ele e o presidente são amigos do Exército do Sul, não é? Isso, mas já faz muito tempo. Mas um homem nunca esquece os amigos, ainda mais os de armas. Já você, em vez das armas, resolveu pegar na pena? Sim, senhor. Virou jornalista, então? Isso. E bom, eu fico feliz de ter nos procurado, viu? Porque precisamos de gente jovem como você aqui no departamento, novas ideias e identificado com os nossos ideais, evidentemente. Obrigado, senhor Fernandes. Bom, hoje é dia da nossa reunião semanal. Eu acho uma ocasião excelente para você conhecer o nosso trabalho e ver qual departamento mais te agrada. Vamos lá? Vamos. Por gentileza. Bom dia, senhores. Bom dia. Esse é o Alves, filho de um grande amigo do nosso presidente e nosso mais novo colega. Hoje é o primeiro dia de trabalho dele aqui no DIP, tá bom? Tentem causar boa impressão. À vontade, por gentileza. Um ponto importante a destacar, eu acho, nesse período do Estado Novo, de um lado, a existência de um regime autoritário, né, onde as liberdades individuais, as liberdades de imprensa, a liberdade intelectual são suprimidas, mas também como um período de grande crescimento econômico, né, de expansão econômica, de desenvolvimento industrial, de criação de novas empresas estatais. É um momento em que muitos órgãos são criados. É o período de criação da Universidade do Brasil, é o período de criação do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? É o período de criação também do DIP, né? Que será o Departamento de Imprensa e Propaganda, que terá como tarefa, efetivamente, exercer a censura, né, e de controlar aquelas vozes que pudessem veicular ideias de oposição ao regime, mas também é preciso destacar que o DIP teve um papel fundamental não apenas como censor e repressor, mas também como uma agência de propaganda de ideias para a construção de uma identidade nacional nova. Bom, e o Walter? Gávea Golf Club. Bom, começamos sem ele, então. Bom, esse sujeito simpático ali no final da mesa é o Kleber, radiodifusão. A Hora do Brasil é com ele, tá bom? Olha só, Kleber, eu mexi na mensagem do presidente para o próximo programa e acrescentei uma coisinha no final. É algo do Francisco Campos. Dá uma conferida aí. O Brasil estava cansado. O Brasil não acreditava. O Brasil pedia ordem, mas agravava-se a desordem. Com 10 de novembro de 37, temos um novo país. Hoje temos um chefe, um povo, uma nação. O Estado Novo não é uma controvérsia nas nuvens, mas sim uma realidade na terra. Bom, Francisco, aqui ao seu lado, é da publicidade. Foram eles que mudaram o nome do 1º de maio. O Dia do Trabalhador é um dia de manifestação, de greves, né?
Aí quando passamos a chamá-lo de Dia do Trabalho, fizemos dele um dia de festa, de celebração nacional. É incrível a diferença que uma palavrinha pode fazer, não é? Bom, Chico, e os folhetos? Nós já estamos distribuindo essas cartilhas nas escolas. A ideia é passar a diretriz do governo num texto simples para as crianças. Certo. Muito bom. Olha aqui. Aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as possibilidades de êxito. Getúlio Vargas. Excelente. Muito bom. Muito bom. Nesse contexto já da Segunda Guerra Mundial, as políticas de propaganda são fundamentais. No caso do DIP, elas são muito amplas. Elas se relacionam, por exemplo, à rádio, a cinema, a promoção de eventos, a financiamentos também de publicações. Enfim, o DIP tem uma gama muito grande de ações. Mesmo que durante a ditadura, mais tarde, dos militares, tenha se tentado, de alguma forma, manter uma política de censura, de controle, sem dúvida alguma, nada parecido com o DIP. O DIP, de alguma forma, produziu censura, claro, né, produziu controle de informação, que é óbvio, mas produziu também algumas coisas que a gente não pode simplesmente amaldiçoar. Quando a gente fala na construção do mito de Vargas, da presença de Vargas, muitas vezes você tem uma noção um pouco simplificada, que o DIP saía fazendo uma propaganda, olha como Vargas é maravilhoso, quantas realizações o governo Vargas fez. Sim, podia até haver isso, mas havia algo muito mais sofisticado intelectualmente e que perpassava por aspectos da cultura, do ensino da história e que juntava, articulava a ação de Vargas com um passado nacional, onde determinados heróis, determinados personagens, determinados eventos eram relidos, retrabalhados nesse novo quadro político. E na imprensa, Eudes? Temos novas orientações. Não notificar a passagem das autoridades norte-americanas pelo Brasil. Nada sobre o acordo financeiro firmado entre o Brasil e os Estados Unidos. E sobre o peixe deteriorado, completamente nada. Ok. Olha, eu conversei com o diretor da Gazeta. Ele se comprometeu em publicar o nosso editorial. Agora eu quero que você acompanhe isso de perto, tá bom? Se ele publicar, a gente libera o imposto do papel. Bom assim? Bom, pelo visto o Walter não vai comparecer. Desculpem o atraso, mas o jogo não acabava. E aí, como é que foi? Um desastre. Nosso chefe é o pior jogador de golfe que eu já vi. Mas eu já sei como resolver isso. Filmamos o presidente dando umas tacadas. Não acertou uma. Mas aí filmamos um jogador profissional. Na montagem, vamos juntar a tacada do presidente com a trajetória da bola do jogador. O chefe vai parecer um campeão. Mas isso é uma mentira. Quem é esse garoto? Ô, Alves, a nossa função é divulgar uma imagem positiva do nosso chefe do governo. A massa precisa de um líder carismático, capaz de conduzir a nação. Claro. Não podemos deixar a imagem desse líder ser arranhada por uma jogadinha de golfe, né? Claro. E então, mais alguma coisa, Walter? A lista de censura. Deixa eu pegar. É um pouco de tudo. Ofensa ao decoro, maus costumes, incitamento contra o regime. Mas o pior é esse fascínio de cineasta brasileiro por sujeira, pobreza e criança remelenta. Nossa, sempre, né? O que é isso? Mais alguma coisa? Isso é tudo? Tem o Cine Jornal, do 1º de maio. Tá pronto. É mesmo? Podemos ver, então? Sim. O Estado Novo não é um Estado fascista classicamente, né? Ele não promoveu
política de partido único, né? Não houve paramilitarismo, né? Não houve projetos de expansionismo, né? Belicista, não houve políticas de segregação no sentido, né, de genocídio ou algo parecido. Então, nesse sentido, o Brasil não é um exemplo de fascismo, mas, sem dúvida alguma, ele responde, assim como dezenas de outros estados respondem aos problemas da época com artifícios, né, soluções que também foram utilizadas nos estados fascistas, né, e que, de alguma forma, se aproximaram, né, desses estados. O principal meio de comunicação da época, o mais popular de todos, o rádio. O rádio que tinha programas com os cantores, tinha noticiários como Repórter Esso, também tinha um programa obrigatório, aliás, obrigatório até hoje, que é a Hora do Brasil. E nessa Hora do Brasil, a partir de 1942, o próprio ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, vejam bem, um ministro, ia para o rádio semanalmente e se dirigia à população, especificamente à população de trabalhadores, para dizer o quê? Olha, vocês têm direitos. Esses direitos são os direitos do trabalho. Olha, senhora, se a senhora ficar viúva, a senhora tem direito a uma pensão. E isto é uma obrigação do Estado para com a senhora. Esses programas eram irradiados em praças públicas. As cerimônias públicas do Estado Novo não foram poucas, foram muitas, na verdade. Há uma intenção de demonstrar a presença desse Estado, né, no mundo público, na rua, né, com muita frequência, e fazer com que as pessoas participem dessas atividades, né? E, nesse sentido, eu acho que há uma disseminação da imagem do Getúlio de uma forma impressionante. E sem dúvida, há uma prática para a construção dessa cultura cívica, que é a prática constante, né, de comemorar essa sociedade, né, comemorar essa condição política em público. Nós tivemos muitos problemas. O estádio estava uma bagunça. Uma câmera enguiçou. Eu sei, Walter, mas olha só, o que importa é o resultado. Não está bom, sabe? Falta emoção. Na verdade, não empolga. Olha aí. Talvez o discurso do presidente... Não, imagina. O discurso está ótimo, eu avisei. Outra coisa. Podemos mudar a música. Música... Close-ups. Como? Estão faltando close-ups do público no estádio. Ai, esse garoto de novo. Até parece que meia dúzia de close-up vão fazer diferença. Mas no Encoraçado Potemkin eles usam... Isso? Um filme comunista? O que é isso, garoto? Quer que a gente se inspire em propaganda bolchevique? Não, calma, Walter. Vê se ele fala... Alves, explica, por favor. Essa massa que aparece no filme está anônima, tá? Impessoal. Ninguém tem rosto. Não se vê ninguém sorrindo, se emocionando com o que o presidente diz. Não estamos aqui para fazer close-up de desdentado, e sim para enaltecer o presidente. Mas ele não é o pai dos pobres? Ele não se preocupa com o bem-estar das massas? Então são a Dona Maria e o seu João que importam. São as pessoas que não têm voz, que não são vistas, que devem estar em destaque. A emoção dessas pessoas tem que estar no filme. As suas lágrimas, os seus sorrisos. Assim, cada seu João e Dona Maria, espalhados pelos cinemas desse país, vão se sentir representados. Eles vão ter certeza que o presidente se dirige a eles. Que é isso que esse povo mais precisa. É ser visto, é ser ouvido, é saber que alguém se importa. O garoto tem razão. Dar rosto à massa faz sentido.
Faça o que ele disse, Walter. Close-ups. Vários. Gostei de ver, hein, Alves? Você terá muito a oferecer ao departamento. Vai deixar seu pai orgulhoso, hein? Daqui pra frente só tente evitar os exemplos comunistas. Bom, tem que preparar um discurso para o presidente. Sufrágio universal. Essa pode ser sua primeira tarefa, hein? Sufrágio universal? É. Queremos mostrar como é um erro permitir que a massa decida as eleições, sabe? O homem das ruas não pode discutir os assuntos de uma eleição, né? Economia, administração, enfim. É tudo muito complicado para o povo. Mas com educação, você não acha que o Estado... Não, com educação não é suficiente, não, sabe? A massa é manipulável, ingênua, volúvel. Ela escolhe com a emoção, não com a razão, compreende? Aquele seu discurso ainda há pouco, lá na reunião, sobre dar atenção a seu João e a Dona Maria, pode ser lindo. Mas sabemos que na prática não é bem assim, não. Não podemos deixar as questões mais graves da nação na mão dessa gente, né? Claro. Essas questões, evidentemente, têm que estar nas nossas mãos. Senão os comunistas, estão aí. Mas a democracia, ela... Não. Desculpa, mas a democracia está falida, sabe, Alves? É um regime inoperante, nada acontece em nenhum parlamento no mundo. Na democracia muito se discute e pouco se decide, sabe? E a política vive de decisões. O Estado totalitário é uma necessidade. Verdade. A democracia liberal é página virada, Alves. Morta e enterrada. Então, gostou do que viu aqui no DIP? Muito interessante. Muito interessante. Com licença. E a própria figura de Getúlio Vargas vai se consolidando como uma liderança importante no imaginário político nacional. Tanto que, ao fim do Estado Novo, os trabalhadores temiam que a saída de Getúlio Vargas do poder pudesse implicar em perdas em relação àqueles direitos trabalhistas que haviam adquirido. Haviam adquirido num momento extremamente autoritário, onde não havia direito de voto, onde a liberdade de organização sindical estava cerceada, mas haviam adquirido e queriam manter. E é dessa forma que os trabalhadores lidam com o Getúlio, que a gente pode entender como é que, na campanha de 1950, Getúlio é tão bem recebido pela população, sobretudo de trabalhadores, e entender também que a marchinha de carnaval que mais foi cantada em fevereiro foi justamente bota o retrato do velho outra vez. Isso não é sinal de submissão da população, isso é sinal de ação política da população, de estratégia no sentido de garantir direitos e, com as leis que os garantiam, expandir direitos. Esses sujeitos me dão arrepio. Também, né? O que tem de preso caindo no terceiro andar da polícia? E o Alves não acredita. Falando nele, ele não vem, não? Sua conversa não é mesmo assim, ele aqui. Eu não te escuto, você não me ouve. Quem vai prestar atenção nas nossas histórias, hein? Olha aí, Lelê. Tudo bom? Como vai? Como vai? Licença. Rapaz, eu achei que você tinha bandeado pro lado de lá, hein? Nem brinca.
Não sabe a reunião que eu acabei de presenciar. Ah, é? Conta. Ele ali, o rapaz que eu te falei. Mas o pai dele não é amigo do presidente. O pai é o pai. O moleque é comunista. Saúde.